Olá a todos, eu sou a doutora Adriane e hoje é o segundo episódio do nosso podcast IFF Talks e junto com a doutora Alexandra nós temos a honra de apresentar uma pessoa muito especial para nós, que é o Dr. Renato Ximenes. Ele é diretor técnico da Fundação Latino-Americana de Medicina Fetal e também diretor da pós-graduação de Medicina Fetal e Ecocardiografia. Nós hoje vamos aqui ter uma conversa muito interessante sobre assuntos que fazem o nosso dia a dia e que nós vamos tornar eles muito claros para vocês. Então, nós começamos com algumas perguntas que começam com o exame ultrassonográfico. Primeiro, agradecemos a sua presença, muito feliz de estarmos aqui, e começamos perguntando sobre quais exames devemos fazer numa gestação. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de vocês para estar aqui no IFF Talks, para falar um pouquinho sobre essa área da medicina fetal e algumas da importância, principalmente para as grávidas, que elas possam receber essa informação de que exames fazer durante a gestação. Essa é uma coisa muito complexa. Hoje em dia, por conta das redes sociais, a gente está tendo mais acesso a informar essas pacientes, né? Então, eu acho que é muito importante que elas tenham consciência de que elas têm que iniciar o pré-natal o mais precoce possível. Se possível, manter o pré-natal fazendo os exames de imagem em uma mesma clínica, com o mesmo profissional, e prestar atenção em onde está fazendo os seus exames, né? Sobre os exames que devem ser feitos durante a gestação, eu acho que deve-se começar com o exame mais ou menos por volta de 7, 8 semanas, quando vai fazer o diagnóstico da gravidez, ou seja, não basta só ter a gravidez que a gente chama química do laboratório, né? Exatamente. Então, você vai lá, faz o seu exame, vê quanto tempo você está grávida, quantos nenenzinhos vocês encomendaram. Opa, isso é bem importante. E a partir daí você tem a datação dessa gestação. E aí você vai poder marcar os próximos exames da gestação. Então, o morfológico de 11 a 14 semanas. As grávidas hoje, quando elas têm paciência para ver o sexo com 16 semanas, quando que não. Não fazem a sexagem, ela né? é a parte. Não fazem não a tem. sexagem antes, E né? aí, outro exame importante é o exame de 20 e 24 semanas, onde você faz também o rastreamento de parto prematuro, de pré-eclâmpsia de novo, além de fazer no primeiro trimestre também. O ecocardio, que pode ser feito junto com o morfológico ou depois com 28 semanas. E depois de 28 semanas, eu acredito que cada 4 semanas, todas as grávidas deveriam fazer um ultrassom de controle de evolução, de crescimento, de ganho de peso, né? Para que se saiba se essa gestação ela está tendo um comportamento usual ou se está fugindo do usual e pode estar apresentando algum problema. Então, é muito importante que elas tenham essa conscientização. Com certeza. Até porque, às vezes, elas perguntam quais exames tem que fazer. Como que a gente faz, né? Qual exame, doutor, eu tenho que fazer? Qual que é o mais importante? E a datação da gestação é muito importante, né? Porque o primeiro exame, que elas vêm assim, às vezes na hora errada, por isso que é importante saber quando que é a época de fazer, né? Qual é o melhor horário, o melhor momento. Quantos tem, né? Porque Quantos às vezes vem tem? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, quíntuplos. Às vezes a festa foi grande, então A festa foi grande, uma coisa... muita gente. É verdade, é verdade. E agora você falou uma coisa importante, né, Adri? Que geralmente pergunta qual é o mais importante. Na verdade, em cada época tem a sua importância. Exato. E cada exame vai ter o seu valor. Todos são importantes igualmente, de acordo com o que vai vir em Eles cada vão fase. somando, né? Eles vão se somando e eles vão trazendo as informações importantes. E uma coisa que eu acho que é legal é sempre fazer no mesmo local, né? Tentar sempre fazer com o mesmo médico e valorizar esse exame, né? Eu acho que hoje em dia as grávidas não têm noção, às vezes, quanto um convênio está pagando um exame de convênio hoje é entre 50, R$80, R$100, quando bem muito, pago. né? Quando bem pago. Então, as prioridades, elas precisam ser revisitadas, elas precisam ser revistas, né? Sim. Das grávidas, porque às vezes elas dão importância para o sexagem, o chá revelação, e esquecem de priorizar exames que são extremamente importantes, porque, graças a Deus, a maioria vai bem, mas quando não vai bem,
às vezes não dá tempo de fazer nada, porque ela não fez exame em uma clínica que tem um cuidado, né? Perdeu tempo, Perdeu time, com certeza. Ou perdeu o diagnóstico e vem mais tarde com um diagnóstico Isso é muito tardio frequente, que muito deixou de ser frequente. visto atrás porque não teve Você não exame tem de mais o que qualidade. fazer. Você não tem mais o que fazer. Então, isso é muito importante. As prioridades são muito importantes. Às vezes, a prioridade para um tratamento diferente, ou uma doula, ou uma coisa, eu acho que todos têm a sua importância. Doula tem importância, o parto humanizado, mas é importante também que o pré-natal ele seja feito de maneira adequada. Suplementação, hoje estão falando muito, exercício, uma série de coisas, mas tudo isso faz parte de um pacote, né? Sim. Exatamente. E assim, voltando um pouquinho atrás, quando eu conheci o Dr. Renato, eu tive a oportunidade de participar de um curso em 2017, na Fundação Antiga ainda, na antiga casa. E assim, foi um momento muito importante na minha vida, porque eu comecei a ouvir coisas que hoje ecoam, que eu estou ouvindo o senhor falar aqui. A valorização de um bom exame, a valorização das prioridades, né? Prioridades, porque muitas vezes se tem um dinheiro reservado para uma gestação, para fazer um chá, uma festa, um quarto. Mas será que o diagnóstico desse bebê, bem feito, bem avaliado, não é muito mais importante? Sim. Então, tudo isso é uma questão que às vezes as pacientes não têm noção de quanto o convênio paga. Elas às vezes têm uma impressão de quanto que ela gasta no convênio, que não é barato, eu entendo isso, mas também a remuneração do médico está muito, muito defasada. Então, com o investimento que você tem que ter em equipamentos e a educação continuada, estudar, se manter atualizado, isso tem um custo muito alto. Então, é muito importante que elas escolham os profissionais que elas vão se entregar, né, e confiar, para que elas possam colher um resultado adequado, né? E às vezes tem um problema de culpa, não deu certo, a culpa ela é compartilhada. Se você não vai procurar um profissional capacitado, porque o outro é mais barato, você pode estar correndo o risco de não ter o melhor resultado. Então, isso também precisa ser visto com essas pacientes e é muito importante que elas entendam isso, que durante o pré-natal tem que procurar profissionais que estão estudando, profissionais que estão se atualizando e não só estão no Instagram ou se promovendo de uma maneira que às vezes as pacientes não têm e não entendem isso, né? Fica uma casca e é importante elas entenderem que precisam ter profissionais que estão empenhados em fazer uma medicina diferenciada. E a avaliação fetal, né, não é uma coisa, às vezes, até o nome, o ultrassom obstétrico, e a avaliação pelo médico fetal é uma outra avaliação, é uma outra visão. Tem exame normal, exame anormal, exame que já vem de segunda opinião. Esses dias a gente estava conversando um exame de segunda opinião. Exatamente. Não é um exame normal, você vai perder uma hora e meia com a paciente. Exatamente. E hoje tudo tem um custo, né? Então, quanto que é o custo hora do médico? O médico às vezes aluga uma sala ou aluga um equipamento, e isso tem um custo. Então, isso precisa ser feito e valorizado por todo mundo, né? Tanto os médicos quanto as pacientes. E pensando nisso, portanto, e a importância do ultrassom morfológico de primeiro trimestre? Já que pegamos o gancho aqui, esse é um exame importante. Daqui a pouco a gente vai comentar no curso que a gente veio aqui comentar, né? Mas o ultrassom de primeiro trimestre revolucionou o que a gente tem de obstetrícia, né? O que a gente entende por obstetrícia moderna hoje. Ele mudou a partir de uma pessoa, que é o professor Kyprios Nicolaides. Ele revolucionou a forma com que a gente aborda esse ultrassom e trouxe muitas das coisas que a gente só via lá com 20, 25 semanas, trouxe para o primeiro trimestre. E a gente começa a entender isso de uma maneira mais clara. Quando a gente faz diagnósticos mais precoces, a gente faz rastreamentos de síndromes genéticas, a gente faz rastreamento de cromossomopatias, por exemplo, trissomia 21. E é bom lembrar qual a diferença entre rastreamento e diagnóstico, né? Exato. Então, muitas vezes o paciente vem, eu quero fazer o exame da nuca do nenenzinho porque eu quero saber se meu nenenzinho tem Down. Não é bem assim, o seu nenenzinho vai ter um risco específico.
Então, a importância desse exame, ele vai fazer isso, ele vai rastrear também pacientes com pré-eclâmpsia, pressão alta na gestação, salvar essas pacientes, né? E vai nortear o colega para aquelas gestações que tem que ter um cuidado maior e gestações que não precisa ter um cuidado, mas elas vão fluir de uma maneira mais tranquila, mais normal, que são as pacientes de baixo risco e que, graças a Deus, são por volta de 80% da população vai ter, mas como é que eu vou saber quem são essas pacientes? Quem Esse são é os o problema. 80%? Quem são essas que têm risco e quem são o risco intermediário? Não significa que uma que está hoje com risco baixo, ela não desenvolva ao longo da gestação. Ela pode engordar 20 quilos, 30 quilos e ela vira de risco. Exatamente. Então, é bastante complicado isso. Então, o morfológico de primeiro trimestre, hoje é um exame, assim, é um exame marco, um exame chave para no início da gestação, que vai tranquilizar e vai dar uma boa ferramenta para o colega obstetra poder nortear essa gestação, poder cuidar de uma maneira mais apropriada. E assim, né, aqui na nossa cidade, né, nós temos uma grande luta em relação ao exame morfológico de primeiro trimestre e a translucência nucal. Sim. E essa diferença que o senhor colocou muito bem, o que é translucência? O que é só medir a translucência? Não tem valor se você não fizer todas as outras avaliações. Não faz sentido nenhum. Acho que não existe. Esse é um problema que quando eu estava na comissão de ultrassom do Colégio Brasileiro, 20 anos eu fiquei lá, e isso foi uma tratativa que os convênios mudaram. Existia o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, e eles, através de um lobby, conseguiram mudar o nome disso e também rebaixar o valor pago por esse tipo de exame. Então, eu acho que existe uma briga de todos os colegas no sentido de não fazer esse exame translucência nucal, né? Então, fazer um exame em que existe um nenê e você avalia o nenê da cabeça até a ponta do pé, né? E tem patologias como do coração, que são muito frequentes e que hoje em dia já dá para ser rastreado com esse exame. Você pode ter informações que falam, não, esse nenezinho tem o maior risco de ter um probleminha de coração. Tem as fertilizações in vitro, as clínicas de reprodução, cujo a gente está entendendo que também muitos desses nenezinhos têm um risco maior de cardiopatias. Então, é uma série de coisas que precisam ser revistas. E eu acho que esses exames, eles trazem essa possibilidade de a gente saber, através de uma forma indireta, quais são esses nenezinhos que têm um risco maior. Então, a importância desse exame, ela muda o pré-natal, né? Ela muda o pré-natal, muda. E aí entra na questão do custo, e como o senhor colocou, sobre a questão de investimento. Sim. Porque para fazer uma avaliação de um bebezinho tão pequeno, precisa de um profissional muito bem habilitado e treinado, que isso Sim. também tem um custo, um aparelho diferenciado para poder fazer essa avaliação, e por isso que o exame morfológico de primeiro trimestre não pode jamais ser tido e taxado como próprio. Fazer em 5 minutos, ir embora, sem conversar com a paciente, eu acho que é muito complicado. Acho que o convênio, ele tem uma forma, eu acho que a saúde nossa, ela tem que mudar alguns paradigmas, não sei se a gente vai ver isso, mas a gente torce. Estamos na torcida, né? A gente torce para que isso ocorra, mas de forma geral as pessoas precisam entender dessa importância. Eu acho que é bacana esse papo que a gente está tendo aqui para mostrar a importância da paciente, hoje em dia, pedir ao médico dela, olha, eu gostaria de fazer esse exame, o que o senhor aconselha, onde eu posso fazer, e que ela tenha os resultados que ela merece. Então, se ela hoje tem o Dr. Google, né, elas podem olhar o que é uma foto que é minimamente aceitável. Mesma coisa, você vai tirar uma foto, você fala, essa foto não ficou boa. Mesma coisa a gente tem no ultrassom, a gente sabe. Pessoas que gostam de caprichar na foto e não aceita que a câmera não esteja limpa. Exatamente. Então tem uma série de coisas que precisa ser avaliada. Então as pacientes também, elas serem mais exigentes, não se a clínica tem estacionamento, uma série de coisas assim que são pouco importantes. Pouco importantes. Eu acho que o mais importante é ela ter um bom atendimento, e às vezes os atrasos, eles se dão, não é porque o médico quer atrasar, é porque o médico está dedicando um tempo que talvez possa ser o que você precisa, o que a paciente precisa, porque ninguém sabe qual é a paciente que vai precisar. Né? E quanto mais você fica um especialista, mais confusão você vai ver.
Então, Vai atraindo Você é muito. da casa. então você vai tomando um Especializado em tempo, confusão. né? Então, isso é importante, que as pessoas entendam também que se às vezes está demorando lá dentro, podia ser o caso dela, porque todas as pacientes merecem ter o melhor atendimento. E eu acho que a gente tem mais ou menos horário para começar a atender, mas a gente não tem horário para terminar de atender. Então, isso é uma coisa que eu, particularmente, tento manter o horário, mas eu acho que é muito difícil, porque a gente tem situações que Fogem, são com certeza. raras, são situações que são inovadoras, Previsíveis, né? previsíveis. Tem gente que vem de lugar muito longe do Brasil para ver um diagnóstico, e muitas vezes a gente tem que até rever os casos no outro dia, para a gente entender o que está acontecendo, de cabeça às vezes mais fresca também. A gente conversa com colegas, troca experiência, entender que não é fácil. Onde a gente está, são decisões que a gente tem que tomar às vezes em segundos ou dias, e explicar para as pacientes às vezes é complicado, né? E também tem o lado das pacientes que às vezes elas não estão preparadas para ouvir uma diversidade, né? Não é o que a gente gosta de transmitir, mas muitas vezes existem diversidades que a gente lida e tem que explicar. E tem que ser bastante, eu acho, transparente, honesto, e tentar com que essas pacientes entendam que a gente vai oferecer opções para elas, né? Então, as Não vai opções... decidir por elas. Não vai decidir por elas. Elas têm o poder da decisão em tudo. E aí você oferece caminho 1, caminho 2, caminho 3, e qual que a senhora acha melhor. Às vezes o achar melhor é por uma questão financeira, às vezes é uma questão de crença, às vezes é uma questão de não querer fazer nada também, deixar o barco seguir, e a gente tem que respeitar. Eu, particularmente, aprendi a respeitar isso ao longo dos anos, né? Então, quando a gente é mais jovem, a gente quer que aconteça tudo do nosso jeito. E a partir de um tempo, você vai lidando com isso de uma maneira mais tranquila, né? Até pacientes que você não consegue oferecer tudo para elas porque o sistema impede, ou um convênio não paga. E aí você tem que tentar oferecer opções para elas, né? É verdade. E assim, o objetivo de quando nós, né, e a doutora Alexandra tivemos a ideia, aceitamos a ideia do podcast também, é para trazer a essas pacientes e essas informações de maneira com qualidade. É um bate-papo que muitas vezes a gente fala várias vezes, mas a gente fala para uma pessoa. Assim a gente consegue divulgar para muitas pacientes esse assunto, essa informação positiva. Essa é uma grande vantagem da rede social, né? Você usar ela dos vídeos, né? Da melhor você forma. Você consegue fazer isso. Usar da melhor forma. Então, mas eu acho que vocês tocaram uns pontos que que são confusos para às vezes as pessoas se encontrarem. E isso que a gente está falando vai de encontro a uma oferta imensa que você tem ali e você não sabe avaliar aquele leque. Sim. Então, primeiro vocês comentaram das questões da qualidade e procurar um profissional qualificado. Então, o que a gente vê hoje antigamente não tinha isso. Eram poucos profissionais que realizavam ultrassonografia. Agora é uma área que ampliou, mas que diante da oferta a paciente fica, e agora? Para onde eu vou, né? É a propaganda mais bonita? É o que fala mais Muitas legal? Muitas vezes é isso. E você fica perdido, com toda razão. Então, existem diferenças e qualificações. É aquilo que a gente vê em qualquer área. Se eu quero chamar um pintor para ir na minha casa, eu vou chamar alguém que eu acho que vai dar um bom resultado. Confiança, né? De confiança. Às vezes, diante da oferta, você conversar com o obstetra, ele vai receber o resultado. Ele sabe o que ele precisa receber. Então, ele sabe quem fornece um bom resultado para ele. Então, muitas vezes, a boa indicação vai sair do teu médico de confiança, que vai te indicar aquela pessoa que tem qualificação para fazer. E no morfológico de primeiro, que vocês estavam comentando, o que a gente via também era a mesma confusão. As pacientes vinham e falavam, eu quero ver se meu neném tem Down. Né? Eu quero medir a nuca dele porque a nuca vai falar. E a gente sabe que isso é uma informação disseminada, né? É um mito. É um mito. E, na verdade, o que a gente vê hoje é que, às vezes elas perguntam, e o morfológico? E o que a gente, às vezes, comenta com elas, fala assim, o morfológico é toda vez que avaliar. Em cada fase eu vou conseguir ver alguma coisa, mas eu vou tentar ver tudo, todas as vezes. E o morfo de primeiro acabou se transformando num morfo de segundo antecipado. Né? Então, você, hoje em dia, carrega estruturas que você procurava lá na frente, que com a tecnologia que a gente tem hoje, com o avanço, a gente procura. E eu acho, doutor Renato, que na sua pós-graduação, vocês insistem muito nisso. Então, vocês
incansavelmente batem na tecla. O morfológico, de primeiro, não é um exame para algumas medidas específicas. Não. É um exame completo que você Sim. vai procurar trazer o que é possível nesse momento de avaliar. E isso transforma o pré-natal completamente, né? Muitas pacientes que vão até cair numa cirurgia fetal lá com 26 semanas tiveram o diagnóstico com 12. E que antes não tinham, né? Então isso a gente vê na maneira de vocês Você ensinarem. conseguiu enxergar Foi muito mais algumas profundo, coisas. né? Foi muito mais... não é um exame. Por isso que é essa grande diferença entre translucência e morfológico de primeira é uma dúvida. Precisa acabar, né? Precisa acabar. Precisa Mas ser. eu sempre falei isso para vocês, né? Que o professor Nicolaides, que é a pessoa que lá em 1992 publicou esse conceito da translucência nucal, essa ideia dele demorou mais ou menos 15, 20 anos para o colégio inglês adotar como norma. Então, às vezes a gente quer que as coisas andem muito rápido. Aí você vê 16, 20 anos, não é muito rápido. A gente não é nada ansioso, né? Então, a gente tem que entender isso. Mas eu acho que faz parte de ter sementes, né? Você plantar uma sementinha aqui, planta uma sementinha ali, e isso vai crescendo ao longo do tempo. Então, isso é importante. E se cada um fizer dentro do seu pequeno universo, conseguir plantar uma semente positiva, isso vai trazer resultados positivos, né? E outra coisa, a gente estava conversando no almoço, né? Trabalhar com a geração jovem, né? Educar os jovens, né? É porque os jovens estão mais abertos a receber, não que os pessoas mais de idade não estejam, mas é mais fácil o jovem em formação, você formar ele de uma maneira que eles já entendam, né? E eles também já nascem com chip na cabeça, já tem outra e já vai conduzindo pelo bom caminho. Sim. Assim, uma das coisas que, falando da pós-graduação e falando da nossa experiência no encontro ao Dr. Renato Ximenes, foi exatamente disso. Em 2017, quando eu pisei a primeira vez na fundação, eu senti que ali era um lugar diferente, que formava alguém diferente e que era aquilo que eu queria. E um dia eu e a doutora Alexandra conversamos. O que nós vamos fazer? Para onde nós iremos agora? Alemanha, Londres, Barcelona, onde nós vamos? E nós falamos, nós vamos para Campinas com o professor. Mas lá vocês passeiam também, virtualmente, com os professores que vêm de fora e tudo. É um network, é uma coisa que não tem. Buscar esse relacionamento e opiniões, né? Não existe um profissional, nem o professor Kipros, quando ele monta as coisas dele, ele tem a humildade de trazer professores do mundo inteiro e abrir o espaço para que esses professores divulguem as opiniões deles e criem um clima de debate, né? Então isso é muito importante, que as pessoas entendam que não existe uma pessoa. Às vezes a gente vê algumas propagandas, só tem uma pessoa, só tem isso, basta uma pessoa numa pós-graduação. Não basta. Uma pós-graduação, o conceito pós-graduação que eu tinha quando eu procurei montar a pós-graduação era saber que eu tenho um limite. Eu não sou capaz de fazer, dentro de uma área tão vasta, prover informações de qualidade suficiente para uma pós-graduação. Então a gente sempre tem outras pessoas, e óbvio, o tempo é curto, 12 meses num período é muito curto, mas também tem o lado, todo mundo precisa trabalhar, tem família, tem uma série de coisas. Mas o ideal era ter 4, 5 anos de pós-graduação para as pessoas se divertirem. A grande virtude do professor Renato Ximenes, que faz a humildade de reconhecer certas coisas e abrir para muitos novos aprendizados. Todo mundo. E criar esse network de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que a gente sabe que é o que faz a diferença. E assim, em se tratando de identificar, rastrear pré-eclâmpsia, nós temos as surpresas dos gemelares. E o que o senhor me diz sobre esse assunto que a gente quase não gosta, a doutora Alexandra, então, menos ainda. As placentas, pintar essas placentas. Ela gosta muito de estudar as placentas, isso é um capítulo para um novo podcast, né? Acho que não vai caber nesse. Tem que ser no episódio 3. A gestação gemelar, em geral, ela tem a gestação gemelar que eles têm 2 casinhas, né? Se a gente puder falar assim, eles têm 2 sacos gestacionais diferentes, 2 placentas diferentes, são 2 indivíduos diferentes. E quando
existe essa gravidez de mais de um, que a mulher não é preparada para ter mais de um nenê na gestação, não é uma coisa normal ter, embora não seja anormal também, mas o útero não foi preparado para isso. Esse é o melhor cenário, né? Ter duas casinhas separadas sem ninguém brigar um com o outro. Mas a gente tem outros eventos onde a gente tem 2 sacos amnióticos e tem uma placenta. E aonde esse é um problema que a gente passou a entender, talvez nos últimos 20, 30 anos, né? Posso falar isso porque em 90 e muitos atrás, eu não sei, 93, o Kypros inventou de entrar com uma máquina de laser e tentar queimar os vasos que comunicavam. Até para quem não assistiu os Cirurgiões Inovadores no Netflix, eu acho que vale super a pena, fica a dica. Capítulo 1, então não tem como errar. Não dá pra errar. E aí, quando você tem a identificação da gestação gemelar, você tem um protocolo hoje. E esse protocolo, independente do número de sacos gestacionais, ele passa a ser mais rigoroso a partir de 14 semanas. Então, não dá para você deixar esses nenezinhos sem um exame mais próximo, principalmente quando é uma placenta. Quando é uma placenta, tem agora uma fundação de transfusão feto-fetal nos Estados Unidos, que eles batem pesado. Eles falam que todas as grávidas têm o direito de saber que elas têm que fazer exames cada 2 semanas, que elas têm que ter o diagnóstico precoce, ter essa gestação e seguir cada 2 semanas até o final da gestação. E a gente ainda vê muitos casos. Quando não tem nada, né? Isso quando não está alterado. Isso em casos normais. Quando não é normal. Quando está alterado, aí você vai cada 2, 3 dias, você vai avaliando às vezes. E aí eles têm batido muito porque ainda existe, na maioria dos trabalhos que a gente vê publicado, a falta, eles chegarem num estágio muito avançado, ou no estágio eles chamam de quinteiro 3, ou próximo de morte de um deles, né? Ou às vezes morte dos 2. Agora em novembro, dezembro, a gente recebeu 2 casos que elas chegaram pra gente para fazer os 2 em óbito fetal, né? Então, e obviamente eram pacientes que poderiam, talvez, porque a gente não pode prometer 100%, mas talvez pudessem ter um desfecho diferente, né? Então, quando a gente observa essas malformações, essas alterações, elas podem ter um curso diferente, porque se você não fizer nada, quando você tem a instalação dessa que a gente chama de transfusão feto-fetal, se você não fizer nada, 90% de perder os 2. E se você age, ou até mesmo precisa fazer uma cirurgia fetal, você baixa isso para levar um dos nenês para casa com 85% de chance e os 2 entre 40% e 70%. Você muda muito a história. Muda muito a história. Então, e as pacientes precisam entender, é grave. São 2 nenês que têm patologias totalmente diferentes. Os 2 estão doentes. Não é porque o outro está grande e o menor, porque o menor tem uma doença e o grande tem outra. Exatamente. Então, às vezes morre o grande. Não vai morrer o pequeno, não. Às vezes mais frequente morrer até o grande. Exatamente. Então, a gente precisa entender isso e orientar essas pacientes. E hoje no Brasil, graças a Deus, a gente tem diversos centros que estão capacitados a atender esses aqui. Vocês mesmos aqui já têm capacidade de atender esses casos, né? Então, as pacientes que tiverem gestação gemelar e que queiram acompanhar com vocês já são um centro de referência, não só no atendimento, mas também na possibilidade de oferecer tratamentos de intervenção, cirurgia fetal, né? Então, isso é muito importante. Os pacientes entenderem que nenês que têm risco maior, nenês que têm patologia, eles precisam estar sendo cuidados no centro de referência. Com certeza. Numa gemelar, então, que não fosse monocoriônica, quais exames, que maneira seguir? Uma gemelar dicoriônica? De quanto em quanto tempo avaliar? Uma vez feito o diagnóstico, eu acho que ele, no meu entendimento, cada 2 semanas... Mesmo sendo dicoriônica. Mesmo sendo dicoriônica. Eu acho que não mudaria, porque pode ter restrição seletiva, pode ter alterações de
outras que o modelo funciona numa gestação única, mas não funciona numa gemelar, e a gente toma surpresas. Então, eu partiria do pressuposto de que a gestação gemelar é uma gestação de alto risco. Com certeza. Então, até historicamente, a gente sempre escutou lá na faculdade, a cada nenê que vocês colocam lá dentro, diminui 4 semanas. Exatamente. Então, uma gemelar que era de 40 vai para 36, uma trigemelar de 36 vai para 32. Ou seja, já vai estabelecendo uma prematuridade. Pronto, já é um fator de é um risco. Já é um fator de Acabou. risco. Já é. Então, vai ter parto prematuro maior, vai ter mais pré-eclâmpsia, vai ter uma série de coisas. E a fertilização é um tema que precisa ser muito abordado, porque hoje muitas pacientes procuram serviços de fertilização assistida e a gente tem já documentado o índice de malformações cardíacas por volta de 30% nesses casos, né? Então, é muito alto. Então, precisa ver. E às vezes de um, ou às vezes dos dois, né? Então, a gestação gemelar, mesmo que às vezes tenha o pré-implantacional, isso não... Uma coisa é a genética, outra coisa é a formação. Então, não é porque o nenê geneticamente ele é normal que ele vai ser normal. Ele pode ter uma malformação anatômica ou ele pode ter um desequilíbrio cognitivo. E outra coisa, né, também. Aí entra mais uma vez o atendimento em centro especializado, porque a gestação gemelar é para aquele que faz um desafio da avaliação também. Sim. Não é um exame tão simples. Não. É um exame que demanda mais tempo. São dois, né? São dois. 2, 3, dois, 4. Um atrapalhando ver o outro. Exatamente. E uma coisa no ultrassom é essa, porque todas as pacientes acham que vão ter a mesma imagem, Exatamente. né? Então, eu acho que isso é importante que as pacientes entendam. Às vezes, uma paciente, o ultrassom ele depende da distância e das estruturas que tem na frente. Então, às vezes, a gente tem paciente que fez cirurgia de abdominoplastia, tem telas, ou tem alguma coisa no abdômen que o ultrassom não consegue passar aquilo lá de maneira adequada. Ou a placenta está na frente, vem fazer um 3D, o nenenzinho não fica ali paradinho, líquido na frente. Então, as pacientes precisam entender que exames são diferentes e o biotipo da paciente interfere, a posição do nenenzinho interfere. Então, por exemplo, eu brinco com as pacientes, você quer tirar uma foto, só que você fica de costas para a foto. Você vai tirar foto Adorei. De costas. O nenenzinho, né? Muito boa essa explicação. Acho que ficou claro. Vai estar de costas. Exatamente. Então, como é que eu vou tirar foto do rosto se ele está de costas? Então, elas precisam entender isso. Muitas vezes o problema não é quem está fazendo o exame. Muitas vezes o problema está até na pecinha lá, o nenenzinho, que não virou o gemelar duplica, triplica, quadriplica, dificuldade. Um fica na frente, em cima, embaixo, e vai dificultando. Aí quando a gente acompanhava os quíntuplos, eu sempre ficava angustiada, porque o quinto... Eu falava, tá vivo, não tá, tá vivo, não tá, tá vivo, não tá, cadê o coração? Não, e é o aí quinto. Aí a gente via. Isso era um questionamento. Isso é o quinto. É o quinto mesmo? Será que eu não voltei? Será que eu não repeti o bebê? Na verdade, quando é assim, dos gemelares, eu pego e sigo ele, não vou de um lado e vou no outro. Eu tento seguir ele. O problema desses outros aí é que tem tantos que você já não sabe nem onde você foi. Né? Você começou no... É complicadíssimo. Nós chegamos, na época dos quíntuplos, a gastar de 2h30, mais ou menos, de duração. Mais de 3 horas. Mais de 3 horas. O mínimo era 2h30 para fazer. Vai fazer um morfológico. E nós fizemos. Era a tarde inteira. A gente fazia um revezamento, né? Para não... Acaba, né? E eu acho que aqui cabe um gancho importante de falar um pouquinho sobre a cirurgia fetal, já que nós já falamos do gemelar, já deu a deixa. Então, mas eu acho que o gemelar acabou meio que tornando mais, popularizando a cirurgia fetal. Sim. Porque Foi por causa do laser e do gemelar, Exatamente. eu acho que isso aconteceu, né? Foi a primeira abertura, não tenha sido a primeira, mas foi uma das primeiras que mais popularizou, né? Porque é um procedimento que ele é mais, assim, factível de ser implementado nos hospitais. As outras técnicas já são mais difíceis de ser envolve muito mais coisas. E eu acho que a incidência também, né? Porque com o aumento do gemelar por causa da fertilização, a gente tá tendo mais monocoriônica, a gente tá tendo mais complicação e tá levando a mais cirurgia, né? Sim.
E no Brasil agora, Renato, diante da história que a gente teve da medicina fetal, da ultrassonografia, como é que você vê o caminhar da cirurgia fetal dentro do Na nosso verdade, país? eu entrei um pouco mais tarde na cirurgia fetal, né? Eu tentei entrar em 97, 98, mas naquela época o sistema de importação era muito complicado, era tudo clandestino, a stores muito, muito complicada, a gente não tinha um acesso. E aí foi passando o tempo, e aí na Escola Paulista eu vi o Dr. Moron começando um projeto em 2006 de cirurgia de espinha bífida. E assim, você começa, antes de você entrar, você tem a fase, será que isso realmente traz um benefício para o nenenzinho, esse risco que você vai enfrentar, uma mãe, um nenê vai enfrentar numa cirurgia dessa, porque elas não são isentas de risco. E fui muito cético a respeito disso, e basicamente só em 2011, quando saiu o MOMS, que realmente eu entendi e acreditei que a cirurgia fetal ela tinha chegado num patamar de reprodutibilidade, de replicação e de vantagens que traziam realmente para esses bebês, né? Então eu comecei a seguir o professor Moron, o pessoal de fora do Brasil que fazia mais cirurgia. Aí entrou da hérnia, que também foi um pouco mais tarde. Só em 2017, mais ou menos, que eu iniciei o projeto de montar dentro da minha cidade, não fora, porque eu já estava acompanhando fora, mas trazer para a minha cidade, que é Campinas, que é a 100 km de São Paulo, montar um núcleo de cirurgia fetal onde a gente fosse capaz de oferecer, com as mesmas condições de São Paulo ou do mundo, um tratamento para esses nenezinhos, que eu brinco que é o que mais precisam, né? Com Os certeza, ajudando os bebês que mais precisam. Então, a cirurgia fetal, em 2017, 2018, eu iniciei a conversar com o Dr. Moron, o Dr. Sérgio Cavalheiro, que estiveram aqui com a gente naquela cirurgia da Aline, que a gente até viu hoje. Hoje aqui, nós né? tivemos. Hoje foi um dia, o aniversário da paciente, nós vimos ela hoje. E então a gente já está fazendo isso. Então, Campinas eu consegui trazer, começando com. A gente sempre começa com o que é mais replicável, que seria a gestação, a síndrome de transfusão feto-fetal, onde a gente não dependia de uma equipe muito grande, depende de 1, 2 e de equipamentos, que como vocês têm aqui também já para fazer, né? Tá tudo pronto. E aí foi indo, eu já quis ampliar para a cirurgia de espinha bífida e tivemos a felicidade de poder contar no grupo, ser absorvido pelo grupo do Dr. Moron, Dr. Sérgio, né? E hoje a gente trabalha junto, faz cirurgias junto, viaja junto para aprender. E até recebe médicos de fora também para vender técnicas que eles não fazem lá e a gente já está fazendo aqui. Então, 2018 foi um marco onde eu acreditei e procurei montar um grupo, né? Então, a medicina fetal, particularmente, assim, o mérito não é o Dr. Renato ou X ou Y, o mérito é uma equipe. Então tem o Dr. Renato, tem o Márcio, tem o Mauro, tem o André, tem vocês, todos que estão nesse time, né? Então quando um não está, o outro ajuda, Dr. Ítalo, Dr. Maurício Barbosa, Dr. Moron, todos eles são parte, Dr. Davi Pares. A gente tem um grupo grande de gente que trabalha. E aí você não pode esquecer que você tem um hospital, e você tem uma UTI neonatal adequada, uma UTI... Agora lá no Veracruz, esse ano nós levamos acho que quase 10, 12 casos de hérnia esse ano lá com eles. Eles já colocaram na discussão a compra do respirador de alta frequência, e o ECMO a gente já tem lá, né? Então, hoje em dia, a gente é um dos poucos hospitais no país que tem condição de oferecer realmente um tratamento para hérnia diafragmática. E uma das coisas no tratamento da hérnia, hoje, que a gente não pega paciente que não for ficar em Campinas. No gemelar ou na espinha bífida, a gente consegue devolver essa paciente para o local dela, ela ter o parto no local dela. Mas a gemelar, nos primeiros 2, 3 anos que a gente fez, todos os casos que a gente fez fora, 100% óbito. Então, a gente tomou uma decisão de não aceitar casos que não fiquem lá. Porque a complexidade é depois, é muito depois, né? É muito alto. E a gente tem essa interação
com o cirurgião pediátrico, o Dr. Márcio, a equipe dele, mais a equipe de neonatal, que hoje a gente teve uma mudança lá, faz um ano mais ou menos, uma mudança muito boa para nós, uma interação. E também tem uma equipe de cirurgia cardíaca, que também agora também está se integrando com a gente. Então, hoje em dia, a gente praticamente já fez, acho que quase todas, e algumas que ninguém faz, a gente também já está começando a fazer, né? Então, agora mesmo a gente tem um caso de atresia brônquica, que a gente está estudando como ajudar esse nenezinho, e provavelmente na semana que vem ou na outra a gente vai estar fazendo algumas, mas a gente discute o caso com amigos nos Estados Unidos, na Europa, a gente sempre troca ideias, entre a gente marca reuniões para fazer um planejamento do que a gente pode fazer, um escuta o outro, e a cirurgia fetal é isso, né? Não existe, não é o Dr. Renato. Dr. Renato, aliás, eu não opero o feto, porque tem um neuro que vai operar a espinha bífida, tem um cirurgião pediátrico que me ajuda na neurofragmática, me ajuda na válvula direta posterior, me ajuda na patologia de tórax. E a gente é parte desse grupo. Tudo bem que as pacientes vêm para mim para eu fazer o diagnóstico. Eu tento coordenar esse grupo todo, porque a paciente chega. Então, às vezes, é errado acreditar que só eu faço cirurgia fetal. Não, a cirurgia fetal é uma equipe. Eu sempre coloco nas fotos todo mundo, no sentido de que as pessoas entendam que se você não tem uma equipe, e essa equipe, ela, como eu conversei com vocês, ela deve ser de amigos, pessoas que têm um objetivo, engajados, de trabalhar junto, de crescer junto e de enfrentar dificuldades juntas, porque a gente não só ganha, né? A gente perde bastante. E a gente pega bebês de alto risco com alta mortalidade. Muito, né? Muito, esse é um muito, ponto que muito, não dá muito. pra gente evitar. Não pode esquecer disso. Eu acho que a conversa sobre a cirurgia fetal tá só começando. Eu acho que ela vai merecer um novo podcast, porque assim, o episódio quarto, quinto, sexto, porque nós temos assim acho que um número... legal até depois de trazer até pacientes, por exemplo, a Aline, trazer para ela, conversar com ela, para fazer um depoimento, porque lá em Campinas, quando a gente recebe basicamente 90% das pacientes vêm do Brasil inteiro, né? Então, tem pacientes que vêm do interior, são muito humildes. Então, às vezes, a experiência de uma paciente poder falar para ela, olha, aconteceu isso comigo, foi dessa forma. Faz uma diferença, dá um conforto para elas. Hoje a gente tem até uma casa de apoio que dá abrigo gratuito. E quando não dá gratuito, às vezes tem vagas a R$70 por dia, que inclui café da manhã, almoço e janta. Olha que beleza. Então é de graça. Com certeza. Porque se elas têm que sair para nenhum lugar vai ter esse valor, com certeza. Então, ela está, entre aspas, só fazendo isso. Então, hoje a gente consegue também fazer isso. E também, em São Paulo, tem a Daniela, que tem uma ONG, que absorve pacientes que precisam ficar mais tempo das hérnias. A hérnia diafragmática é um problema que, por exemplo, a gente viu lá, vocês estavam em Londres, o professor Nicolaides, ele fala, se o balão... se estourar a bolsa até 31 semanas, não faz nada, perde o nenê. Fica a chance. Cara, a gente fazer isso aqui no Brasil... Não pode, não tem essa... Não é pode. Assim. Eu não partilho desse conceito. Então, eu já falo, eu coloquei o balão, você não sai daqui. Com certeza, fique aqui. Você não sai daqui. Enquanto aquele outro balão que você põe numa ressonância explodir automático não estiver pronto, você vai ficar aqui. Porque o Márcio, que trabalha com a gente, ele fala assim, é uma granada sem pino, né? Tá lá dentro e pode explodir a qualquer momento. Com certeza. E a gente viu esse final de ano, a gente tava com 3, 4 casos de hernia diafragmática, fez 2 exit e hoje agora tava nascendo um parto que ontem ela tava com o colo curto, teve uma perda baixa, a gente tirou o balão ontem e hoje entrou no intervalo de parto, tá nascendo com 34, 35 semanas, mas tá super bem, o pulmão ventilando, as notícias que eu tive foram super boas e você tem que ficar à disposição. Então eu tô aqui, eles estão lá fazendo o parto, senão nós não teríamos essa super oportunidade, esse dia incrível. Eu acho que eu vejo vamos enumerar assim, simplificadamente, quais as principais patologias que as pacientes podem saber que elas têm uma oportunidade de uma avaliação para terem talvez uma cirurgia intrauterina. Em termos de prevalência, a espinha bífida é a maior. Certo.
Porque é 1 cada 500, 1 cada 1.000. Sim. Dependendo da zona Ou seja, dela. não é nada fácil, não é nada difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Com Cada certeza. 1.000 nascimentos, você vai encontrar um. Então, você calcula. Você tem Campinas, uma cidade que mais ou menos tem 30.000 nascimentos ano. Então, cada 1.000 você teria. Nossa, não é... Então, é um número alto. Aí você calcula a prevalência aqui. Aí você tem as gestações gemelares. Eu não sei te falar quantos, mas a gente tem um percentual dentro das gestações gemelares. 15% podem complicar. Aí você tem a hérnia diafragmática, que agora a gente ficou numa temporada de hérnia diafragmática. Uma leva, Não, né? pelo amor de Deus. Mas diz que na medicina nada vem sozinho, né? Não, mas vem de 8, 10. Era de 2, agora tem alguns que vem de Então a gente tá saindo, agora coloca balão, tira balão. Então a gente tirou o balão ontem e vai colocar um sábado, sexta-noite. Aí aparece outro. Agora tá aparecendo os gemelares. Apareceu 2, tem espinha bífida, tem 3. Esse mês tem 8 cirurgias. Então Isso é só para ver a pequena experiência sobre o assunto. Eu acho que as pessoas, os diagnósticos estão sendo feitos e esses papos que nem a gente está tendo aqui, eles têm repercutido para as pacientes. Então, elas escutam, elas, não, já vou lá, já vejo. Aí elas também têm Encurta o caminho também. Porque o problema do caminho que eu vejo para as pacientes é que o tempo é não saber e tem o tempo. O tempo para elas é precioso, porque tem idade para fazer as... Tudo. Mas hoje a gente tem feito até mesmo casos de hérnia diafragmática. Você tem o tempo ideal. E a gente tratou um caso baseado na experiência até do Fábio lá em São Paulo. Ele indicou um caso com 33 semanas para fazer. A gente também indicou um caso com 33, 34. O nenenzinho nasceu, tá no ECMO, saiu da ECMO, né? Tá brigando para viver, mas tá indo lá. Então a gente deu uma chance a essa paciente. Ela saiu lá do Recife, ela tinha um diagnóstico com 26 semanas, não ofereceram a cirurgia para ela. Ela chegou pra gente com 31, 32, para sair a liberação jurídica dela, demorou 3 semanas, e a gente colocou, e ela ganhou o neném com quase 38. Então a gente deu uma chance. Esse nenenzinho, se nascesse lá, com certeza não teria 24 horas de vida, né? Então hoje ele tá vivo e tá brigando, tá bonitinho. E vai vencer. Se Deus quiser. Esse guerreiro vai vencer. É o que a gente torce. A gente tá sempre na torcida. Aí você tem válvula de ureta posterior, nenenzinhos que tem hidronefrose, a incompatibilidade RH, essas alterações de tipo malformação adenomatoide cística, obstrução. Então, hoje em dia os leques estão ampliando, tumores, mesmo às vezes se você não faz a cirurgia para corrigir aquilo lá, mas você faz um parto programado para dar condição, no qual ele tem condição de respirar depois do nascimento, com o procedimento exit, né? Então a gente está com um caso lá de um teratoma cervical e que a gente vai programar o parto desse nenenzinho, né? E aí ele nasce numa condição melhor, ou pelo menos dá alguma condição. Dá chance dele respirar quando nasce. Exatamente. Doutor Renato, e aqui, se a gente falou nesse assunto, a gente vai horas Embora. e horas e não para nunca, né? E a gente que tem a oportunidade de te conhecer e ver tua história, então o que a gente viu é um menino recém-formado que vislumbrava algumas coisas desde o começo do ultrassom, dos aparelhos entrando aqui, então você teve a oportunidade de conhecer aqueles aparelhos de geringonça lá do tempo do EPA. Você Não corre. foi tanto assim, não. Ah, Eu não, já vamos entrei no demorar. colorido. Eu já peguei um colorido tá primeiro, bom. mas Mas eu já colorido. usei 2 cabeças, Já verde. tem- Na época ainda tinha a chance de ter o seu pai ombro a ombro, que lhe apoiou, Sim. que acreditou nos teus sonhos e foi caminhando, não só depois realizando os seus exames, fundou a fundação, fez a fundação, ensina. A gente vê profissionais que aprendem contigo no Brasil inteiro, do norte ao sul. Nós fomos para Londres, o fellow do Kipps quer vir para cá, tem o egípcio lá agora. É assim. Tá com 3 cada um Nacionalidade agora, né? nenhuma é limitante. Agora Qualquer as uma tá nacionalidades valendo. limitam. E agora nós estamos aqui falando de cirurgia fetal. Se você puder olhar para trás agora, para esse caminho que você fez, abrir o teu coração, o que você fala que é a medicina fetal na sua vida? O que te enche os olhos? O que te faz? Na verdade, medicina fetal foi, para mim, é a minha profissão, né? Foi a minha paixão. Eu tive a sorte de
entender que isso era uma coisa que era importante e trouxe um norte na minha vida, né? Porque eu não tinha norte. Eu fiz a residência nos 2 anos, eu fiz com meu pai e não gostava muito de consultório, não tinha paciência para consultório, eu gostava de ver coisas novas. Foi também na época que começou a aparecer computador e eu tenho alguma facilidade com computador. Alguma muita? E eu fui fazer um curso no Rio para ver vitalidade, aprender cardiotoque. Na minha faculdade, a gente não teve acesso a ultrassom. Não existia. Eu tinha um ultrassom portátil que passava e a gente não via ultrassom. Então, eu nunca tive nem interesse de que fazer ultrassom. E aí eu olhava aquelas imagens e falava como é que as pessoas entendem isso aqui que elas estão falando, né? E de repente hoje eu falo só de ultrassom. Então, aquilo lá mudou minha vida, total, né? Tanto no sentido de que eu criei uma coisa que eu tenho um interesse muito grande e que eu acho que eu demonstro isso, e também o lado de eu ter uma oportunidade profissional. Então, se eu tenho uma profissão hoje, essa profissão veio dessa coisa que meu pai viu lá atrás. Meu pai recebeu uma carta do professor Montenegro do Rio e falou, não, você tem que ir lá para você ver esse negócio de medicina fetal. Eu cheguei lá, eles começaram a falar de Quipros, começaram a falar de Zuog, aí o cara me mostra o livro do professor Janti, então foram criando sonhos, né? Graças a Deus, eu podia morar com meus pais e eu dava muito plantão. Então, eu consegui também, através de recursos próprios, poder alçar voos, né? E meu pai sempre falou, vai num congresso por ano, estuda inglês, fala isso. Então, eu comecei a criar essa rede de relacionamento lá no começo, quando saber inglês ou ler livros ou ter acesso era uma coisa muito restrita. Muito restrita. Então, tudo demorava 5, 10 anos para chegar aqui. Então, por exemplo, eu comecei a usar o software do professor Nicolaides em 93. Eu chamava de louco, né? Só 30 anos. Então, é uma coisa que aí eu conheci o professor Nicolaides 30 anos atrás, quase. Então, é uma coisa que você vai fazendo e você... É minha vida. Em termos profissional, a medicina fetal hoje é de muita gente, né? Eu acho que muita gente, de amigos nossos, de colegas nossos, tem que ter uma gratidão pelo professor Nicolaides e pelos pares que ele criou, porque ele inventou uma nova área dentro da obstetrícia. Ele criou a obstetrícia moderna que a gente conhece, e eu acho que isso é um mérito que ele tem, né? E meu pai teve essa capacidade de enxergar isso e colocar. E aí eu fui atrás, né? Fui em 96 lá no professor Janti, conheci o professor Janti, o professor não sei quem, fui conhecendo todo mundo, porque também os congressos eram menores, né? Não era tanta gente. Então era mais fácil. E eles vinham de curiosidade. Não, você está vindo do Brasil, né? Não veio ninguém do Brasil. Não veio ninguém do Brasil. Quem é esse do Brasil? Então, isso daí é uma coisa que você vai criando. E eu procurei manter isso anualmente, né? Então, eu sempre fui anualmente fora estudar, buscar informações, buscar novas tecnologias, e eu tenho essa mania de buscar novas tecnologias, buscar novos sonhos para a gente poder implementar aqui. Não fico muito parado. Então, acho que enquanto eu estiver vivo, eu vou tentar buscar esses sonhos. E nós duas fomos privilegiadas de fazer esta jornada por 2 vezes junto ao senhor e conhecer o professor Nicolaides, que foi, assim, para nós, realmente algo que nós jamais vamos esquecer. E o ano passado ele não estava muito bem, mas esse ano ele estava bem de saúde, né? Graças a Deus. E foi sensacional. E, então, nós vamos terminando por aqui hoje, agradecendo imensamente a presença do Dr. Renato, e abrimos para mais, e com certeza terá mais alguns episódios desse IFF Talks, porque tem muita coisa boa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, muito bom estar aqui com vocês. É um dia corrido que a gente teve hoje aqui, de vários casos, e poder ajudar esses nenezinhos. Agora à noite vamos ter o curso, uma reunião aí com o pessoal daqui da região de Curitiba, e é uma honra estar aqui com vocês. Quando precisar, só chamar.
Muito obrigado. Gratidão. Obrigada.